Hoje recebemos aqui em Washington, D.C., no escritório do Epoch Times, na capital dos Estados Unidos, a deputada Bia Kicis. Bia, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco, um prazer receber você. Um prazer estar aqui novamente conversando com você. Bom, essa viagem surgiu, a gente conversou para a próxima produção documental do Epoch Times há coisa de uma semana em Brasília e agora surge essa viagem numa situação rocambolesca de denúncias de violações de direitos humanos e de denúncias de, o estado da democracia no Brasil. Então, primeiro, qual a importância dessa viagem e como está a situação da delegação de parlamentares que veio ainda apesar do adiamento? Eu acredito que essa viagem ela seja de suma importância, porque no Brasil a gente já não tem mais a quem recorrer, não é? Com esses inquéritos, tudo que está acontecendo no topo do Poder Judiciário, a gente fica sem ter para onde ir. Então, eu vejo que é muito importante a gente levar para fora do Brasil o que está acontecendo dentro do nosso país. Dar ciência, porque a gente percebe que o mundo não tem noção do que acontece no Brasil, né? Pensar que há pouco tempo Lula tinha pretensões de ser Prêmio Nobel da Paz. Imagina, esse sujeito, né, que está colocando o Brasil numa situação vexaminosa perante o mundo com relação a Israel, com relação à Ucrânia, com relação a tanta coisa, né? Mas ele vai perdendo esse espaço. Então, assim, hoje ninguém mais fala em Lula, Prêmio Nobel da Paz, né? Então, a gente precisa dar conhecimento fora do Brasil do que está acontecendo. E essa viagem, ela vai servir muito para isso. Bom, é até uma semana emblemática porque completam-se nessa semana 5 anos dos inquéritos no Brasil, inquérito das fake news, etc. Então, fazendo uma recapitulação, como a senhora observou de dentro do Congresso essa, degradação do ordenamento jurídico brasileiro? Tem muito tempo que eu me manifesto sobre isso. Quando eu assumi meu primeiro mandato, em 2019, eu já falava que era preciso que o parlamento resgatasse a sua autoridade. Desde então, eu e vários parlamentares já percebíamos que o parlamento estava de joelhos perante o Supremo Tribunal Federal, o TSE, né, perante outros poderes. Mas naquela época nós tínhamos o governo Bolsonaro, que era um governo que respeitava as instituições, respeitava a separação dos poderes. Hoje não temos mais isso, então a situação piorou muito, porque hoje no governo Lula, né, o Lula ele se alia ao Supremo Tribunal Federal contra o parlamento. Então nós temos assim enxergado um aumento muito grande nas violações aos direitos e garantias fundamentais, não só dos parlamentares, mas dos cidadãos. Bom, e você já tinha esse contato com o Eduardo Bolsonaro, que tem feito uma ponte com os Estados Unidos e com outros congressistas que vinham também tentando articular essa mensagem para o exterior. Como você entende que é a receptividade de pessoas no Congresso americano ou outras pessoas nos Estados Unidos, no exterior, a essa mensagem de que o Brasil mudou, né? E que a imagem que se tem do Brasil não pode ser aquela mesma de 5 anos atrás? Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer paulatinamente. No início, quando a gente falava, parecia que a gente estava falando alguma coisa descabida, que não tinha muita compreensão das pessoas. Mas nós temos ido a vários locais. Ano passado, por exemplo, eu participei de um seminário em Portugal com parlamentares do Chega. Participei na Espanha com parlamentares do Vox. E a direita, ela está se organizando, está crescendo. Olha o que aconteceu agora com as eleições em Portugal, não é? Então, o Chega, por exemplo, ele ficou em terceiro lugar, mas conseguiu quadruplicar o número de parlamentares. Saiu de 12 para 46, né? Uma coisa assim, muito forte, né? E aqui nos Estados Unidos, eu acho que a princípio também havia uma certa desconfiança por falta de conhecimento mesmo. Mas com as participações do Eduardo no CIPEC, com o contato dele, da família, né, do Bolsonaro com o Trump, isso tudo foi trazendo à luz o que está acontecendo no Brasil. E esse adiamento da audiência que nós teríamos amanhã, na terça-feira, na Comissão de Direitos Humanos, eu acho que isso está acendendo todos os alertas. Bom, isso é uma questão interessantíssima, é uma coisa que eu já vinha falando com o Paulo Figueiredo, que é um dos articuladores disso que aconteceu, mas a direita no Brasil
talvez tenha despertado tardiamente para o contato que existe entre partidos de direita, e não só movimentos dentro da política, mas entre pessoas que se identificam com a direita no mundo todo, não é? Até mesmo em 2018, quando Jair Bolsonaro se elege, é uma coisa que tem um caldo internacional que vem na onda da eleição do Trump em 2016, 2 anos antes, e de outsiders no resto do mundo. Você percebe que tem se expandido esse contato internacional da direita do Brasil, de estar em contato com a direita no mundo todo? Sim, com certeza. E isso é um trabalho que o Eduardo vem fazendo. Ele tem liderado esse trabalho. Eu tenho participado disso há um tempo. Já estive algumas vezes aqui nos Estados Unidos conversando com pessoas, com a comunidade brasileira, com jornalistas, levando, né, para fora do Brasil o que está acontecendo lá. Sem esse contato, eu digo o seguinte, a gente precisa fazer uma teia, uma rede de relacionamento, da mesma forma que a esquerda tem isso. Porque alguém lá no Brasil apertou esse botãozinho e fez com que aqui um deputado democrata, né, do Partido Democrata, suspendesse a nossa sessão. A gente precisa ter isso também. A gente precisa ter esses contatos e essa rede pelo bem das liberdades, pelo bem dos valores, né, daquelas pessoas que lutam pela liberdade, pela família, pela soberania dos seus países, porque se depender desse pessoal da esquerda, né, muitos ligados aí ao Foro de São Paulo, eles querem acabar com a soberania e partir para esse movimento globalista, onde burocratas vão tomar decisões que vão afetar todas as pessoas e as pessoas distantes do poder sem ter a quem recorrer. Bom, isso é uma coisa interessante. Você é uma das pessoas que já há algum tempo vinha trazendo atenção para isso. E, bom, é uma coisa que, não sei se é a minha percepção, se a senhora concorda, mas a direita, ela não só no Brasil, mas no mundo, sai com muito atraso em comparação ao movimento comunista internacional que, desde, sei lá, 1848, publicação do Manifesto Comunista, e já existe uma articulação internacional tremenda, depois, ao longo do século passado, uma articulação tremenda de partidos pelo mundo. E a direita, não só no Brasil, mas no mundo, está sempre numa posição muito reativa. E eu lembro que teve uma frase que até viralizou da senhora de que o momento atual obriga as pessoas de bem a assumir as táticas dos canalhas, né? Diante dessa circunstância... Não é assumir as táticas, é ter a coragem. Ter a coragem, perdão. Essa frase nem é minha, mas assim, que eu peguei emprestada, porque eu diz isso, né? Que os homens de bem precisam ter a coragem dos canalhas. Mas a dúvida que fica é, diante de uma situação tão díspara, onde, bom, a esquerda internacional tem esse preparo, organizações não só como o Foro de São Paulo, mas as organizações do bloco comunista do século passado que a precedem, a direita não fica numa posição muito, bom, complicada de pessoas que não têm que saem atrasadas para esse jogo, não é? Sim, nós estamos bastante atrasados. Eu vindo para cá, eu estava conversando, né, com alguns colegas, e a forma como eu enxergo isso é que o conservador, a pessoa de direita, a nossa preocupação, né, o nosso foco geralmente é viver a nossa vida. Você se formar, você arrumar um bom emprego. Então, você está na faculdade, você está contando tempo para você se formar, para você arrumar um emprego, para você se desenvolver, para ser promovido, para ganhar mais, para sustentar sua família, para deixar um legado para os seus filhos. A esquerda não, já são aqueles estudantes que ficam 10, 15 anos na universidade, né? Que não estão lá para estudar, para aprender coisa nenhuma, estão lá para fazer militância. São pessoas desocupadas, normalmente, que não trabalham, que vivem do dinheirinho do papai, da mamãe. Então, há muito tempo que eles estão trabalhando esse projeto de se infiltrar em instituições, doutrinar as crianças nas escolas, ao passo que nós estamos o quê? Trabalhando, vivendo a nossa vida, né? Trabalhando, pagando impostos, cuidando da família, indo para a sua igreja, para você cultivar a sua fé. Só que esse foi um modelo que não deu certo. Nós precisamos agora também olhar para a coletividade e nos unirmos, porque não adianta cada um individualmente vivendo a sua vida.
nós vamos ser destruídos, como estamos sendo. Então, esse é o momento da direita perceber isso, e nós estamos percebendo, e entrarmos para o jogo político. Mais e mais pessoas que tinham verdadeira aversão à política estão botando a cara, estão se voluntariando a vir também para o jogo da política, porque já perceberam, não adianta ficar fora da política. Se você não gosta de política, vai ser governado por alguém que gosta. E, geralmente essas pessoas não estão interessadas no bem comum, não estão interessadas em você. Bom, isso é uma questão interessantíssima. Eu já tinha ouvido vários deputados contarem histórias parecidas, não só deputados, senadores, congressistas, ativistas políticos contarem histórias similares, onde eles estavam vivendo vidas que estavam muito distantes da política e eventualmente se interessavam porque viam pautas que sentiam que aviltavam contra seus valores fundamentais, família, filhos. E até no preparo para essa conversa eu tentei entender mais disso da senhora, então vou aproveitar para perguntar porque acho que não encontrei tanta informação sobre isso. Mas como foi o seu despertar para essa questão de política e para passar de jurista a parlamentar? Bom, eu realmente não tinha interesse político, eu gastava no máximo 15 minutos por dia e já achava aborrecido. Mas entre o primeiro e o segundo turno das eleições, que seria a reeleição da Dilma, em 2014, eu cheguei à conclusão que não dava mais para ficar só assistindo o que estava acontecendo. Tive um despertar, eu preciso fazer algo. E assim como eu, milhares de brasileiros tiveram um despertar naquele momento. E nós começamos a ir para as ruas. Eu não sabia nem para onde ir, para dizer a verdade. Mas eu e alguns amigos, nós pegamos bandeiras do Brasil, fomos para frente do Congresso. E assim a gente começou nesse, digamos, despertar cívico. Passamos a lutar depois que a Dilma se reelegeu, né? Eu acho que o Brasil foi tomado por uma depressão. O day after foi uma coisa horrível, né? E aí a gente começou a buscar alguma saída. Foi quando a gente começou, depois de um tempo, a lutar pelo impeachment da Dilma. Então foi assim que eu despertei. No mesmo momento de milhares ou milhões de brasileiros que despertaram também. Hoje nós já somos muito mais pessoas, né? É claro que a gente tomou aí um efeito rebote danado aí com a volta do Lula, não é? Mas ninguém nunca disse que seria fácil também, né? E a gente tem que aprender que a vida é assim. Então a gente deu muitos passos à frente, depois passos atrás, mas tudo que a gente aprendeu não se perdeu. Então agora eu acho que é uma coisa que não dá mais, sabe, para a gente retroceder. É preciso que a gente siga em frente, porque nós temos todos uma visão muito clara que nós estamos lutando não só pela gente, mas pelos nossos filhos e netos, pelo legado, aquilo que nós vamos deixar para aqueles que vão nos suceder. Bom, uma das questões a respeito do momento político atual do Brasil não é só uma questão de disputa de política partidária. Eu ouço muitas pessoas que nem se envolviam em política antes comentando no sentido de que pautas como os inquéritos que ocorrem vindo do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo a recente legislação para as eleições municipais, que agora vem do TSE, são questões que não são sobre se gosta de A ou B na política partidária, mas sobre as regras do jogo. Diante desse cenário, não fica uma questão de um sentimento de lutando secando gelo ou lutando uma batalha ganha quando parece que as regras do jogo favorecem o lado da situação? Sem dúvida, nós estamos enfrentando uma batalha que é meio que Davi contra Golias, né? Então, assim, porque nós estamos lutando, estamos enfrentando um regime extremamente poderoso, que é formado por políticos da esquerda e também por pessoas que não deveriam ter nenhum envolvimento político, mas têm. Como a gente pode falar aí da Suprema Corte, de ministros da Suprema Corte, né, que assumem, que falam, o Supremo se tornou político, hoje é um tribunal político. Eles falam claramente, nós temos que vencer o bolsonarismo, vencemos o bolsonarismo, coisas desse tipo. O que ficou provado que não é verdade no último dia 25, quando lotamos a Paulista com pessoas do Brasil todo, mais de 1 milhão de pessoas ali, para mostrar que nós estamos dispostos a continuar lutando contra o totalitarismo. Bom, algo também sobre até essa viagem, parece uma questão que o que o Paulo me disse é que o Chris Smith, e foi algo que a gente até entrou em contato com o gabinete dele para verificar, não havia visto um pushback, como dizer, uma repulsa, uma aversão tão grande a uma audiência que seria uma audiência simples no comitê do Congresso. Então parece que foi uma coisa que pegou num nervo, não? Sim. Como essa
questão do exterior parece algo que pode trazer alguma diferença dentro do Brasil? Eu não tenho dúvida que sim. Imagina agora em novembro, Trump vencendo as eleições, assumindo aí de novo, né, a cadeira do homem mais poderoso do mundo, né? Ele já avisou que, uma vez eleito, ele vai tratar o Brasil como algo pessoal. Então, a gente tem muita esperança nisso, porque, olha, foi um despertar da direita. Foi o Milei na Argentina, será o Trump nos Estados Unidos. Agora, em Portugal, a gente vê aí o desempenho do Chega. Quer dizer, a direita, ela está realmente em ascensão. E claro que nós estamos cercados por comunistas, cercados por regimes totalitários. Eles falam tanto aí, né, da ditadura militar. A ditadura militar é fichinha perto da ditadura da esquerda. Nós não aprovamos nenhum tipo de ditadura, tá? Deixar bem claro aqui. Mas o certo é que na ditadura militar não havia, por exemplo, censura, fechamento de emissoras, de jornais, né? Censuravam-se palavras, às vezes, frases, o que já é odioso, tá? Mas hoje você tem perseguição a veículos de imprensa. Olha o que a Jovem Pan está sofrendo, né? Só que como eles acham que não querem fechar, porque acham que pode ficar uma coisa muito assintosa, eles dão a volta, por exemplo, aplicando multa de 13 milhões na Jovem Pan, porque disse que ela questionou, de alguma forma, as eleições. Questionar a eleição agora não pode, gente? Desde quando? Né? Então, aqui nos Estados Unidos mesmo, né, sempre se questionou. Os democratas, quando perdem, questionam. Né? Questionaram na época do Trump, questionaram e muito. Então, assim, o certo é que a gente percebe muito claramente que, para a esquerda, para essas pessoas, né, os democratas aqui nos Estados Unidos e a esquerda em geral, eles não têm uma conduta ética, moral. O que é bom para eles vale tudo. O que é contra eles tem que perseguir, tem que censurar, tem que calar. Bom, uma das questões que a senhora também falou e outros parlamentares com quem a gente tem falado recentemente têm dito é de um apequenamento do papel do Congresso, cada vez mais um tolhimento dos meios que o Congresso teria para agir no Brasil como órgão fiscalizador que poderia fazer algo a respeito desse assunto. Você pode nos dar alguns exemplos de como isso tem ocorrido, estando lá dentro? Bom, é claro, né, que quem pode fazer alguma coisa mais diretamente é o Senado. E o Senado não faz, porque o presidente do Senado não pauta, por exemplo, pedidos de impeachment, como o que a gente fez agora do Lula, por ser presidente. Começaria pela Câmara, teria que ser o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas tem vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, por N violações, e ele não faz nada. Se ele pautasse algum, já daria um recado, mas não faz. Nós estamos agora na Câmara vendo providências que a gente pode tomar, como propostas de emenda à Constituição, para resgatar essa autoridade do parlamento, ou seja, são as nossas prerrogativas que estão sendo violadas. Hoje um deputado sobe na tribuna, ou mesmo um senador, e não sabe se aquilo que ele fala da tribuna pode ser considerado crime não tipificado, mas que um ministro do Supremo pode decidir que aquilo foi crime. E você pode sofrer uma busca e apreensão na sua casa, no seu gabinete. Então, a situação está assim. Então, nós precisamos tomar ações concretas, como, por exemplo, emendar a Constituição para dizer aquilo que já está dito lá, mas que a gente tem que dizer com mais clareza ainda, né? E tirar, né, o foro privilegiado. A gente precisa tirar a competência criminal do Supremo Tribunal Federal, para que os senadores não temam fazer o que eles têm que fazer, ou seja, fiscalizar o Supremo. E o quão presente é esse medo no Congresso? Você acha que existe para usar uma palavra mais dura, um acovardamento dos parlamentares nas duas casas a respeito disso? Sim, isso é muito claro e há muito tempo, e não é de agora não. Muito antes até desses inquéritos, quando a gente tocava qualquer assunto, né, apresentava um projeto de lei que mexesse com o Supremo. Não pode mexer com o Supremo. Coisas desse tipo. Falei, mas como assim? Eles são um poder, nós somos um poder. Mas assim, o parlamento se acovardou, se colocou de joelhos
E agora a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, porque quando o parlamento se apequena, é o povo que perde totalmente o seu poder, porque nós somos os representantes do povo. Nenhum ministro foi eleito. Uma das questões que eu também tenho muita curiosidade de perguntar para mais congressistas, e eu acho que é um debate que não é feito o suficiente, é de que, claro, existe toda essa questão de articulação política, das regras do jogo, mas quando houve esse boom da direita no Brasil, isso veio muito também porque obras como os livros do Olavo de Carvalho venderam centenas de milhares de cópias, quer dizer, nenhum livro no Brasil vende centenas de milhares de cópias. E a partir da morte do Olavo de Carvalho e talvez de um apequenamento desse debate ao longo do governo Bolsonaro, que por fim com a morte do Olavo se reduz muito, não existe uma ausência de um debate sobre enfim, guerra cultural, estratégia, outras das questões que transcendem a política para a direita brasileira? Claro que sim, a gente tem a plena noção da importância da cultura, da importância dos bastidores, da importância dos estudos. O professor Olavo sempre falava isso, né, que o Brasil carece de escritores, de filósofos, de verdade, não é? Alguém que frequenta uma USP e tem um diploma de filósofo, porque a gente conhece bem como é que é, né, a filosofia deles, né? Mas hoje mesmo fiquei sabendo que a USP está dando bolsas para quem comprovar que tem ligações com o MST, imagina, um movimento terrorista e criminoso, né? Mas o professor Olavo sempre insistia muito nisso. E a gente precisa dar atenção a isso, sim. Graças a Deus, né, que eu conheci o professor Olavo, convivi com ele, com a Roxane, sua família, tive essa bênção e li já alguns livros do professor, tenho muitos mais para ler. Até depois do falecimento dele, a Roxane me presenteou com uma caixa, quando eu abriram todas as obras do professor, né? Então, é muita coisa para ler, mas é realmente um espetáculo, sabe? Quando você lê aquilo, você se transporta e fala assim, meu Deus, que homem realmente genial, né? E muitas pessoas só conheceram o Olavo pelos tweets dele, pelo Facebook, ou seja, não conheceram nada, né? Mas a gente precisa, e felizmente nós temos pessoas que são dedicadas a isso, que foram alunos do Olavo, ou mesmo não, que não tenham sido alunos, mas pessoas que têm essa visão dos valores cristãos, né? Eu acho que a questão da religião é muito importante. Quando você começa a se aprofundar no que é o conservadorismo, você acaba que retorna, quem estava afastado, né? Retorna para a igreja. Eu, por exemplo, sempre fui católica, mas fiquei durante muitos anos aquele católico não praticante muito, né? E com o meu contato com o professor Olavo foi que eu retornei para a igreja com mais força, com mais dedicação. Como foi o contato da senhora com ele? Como foi esse período de estudos e como isso acabou impactando a sua atividade parlamentar? Bom, o meu contato com o Olavo começou por conta do Escola Sem Partido, né, que é um movimento que foi levantado pelo Miguel Najib, que é casado com a minha irmã, e comecei participando, né, no seminário do Escola Sem Partido, a luta contra a doutrinação, várias audiências públicas, e na época eles me colocaram em contato com o professor Olavo. Eu depois até vinha a Virgínia na casa dele, acabei vindo 3 vezes até a casa dele, né, em 3 ocasiões diferentes, e uma das vezes que eu vim foi exatamente para perguntar ao professor Olavo se ele achava que eu deveria me candidatar. Então isso foi em 2017, e ele falou que sim, disse que eu precisava me candidatar porque aquele plenário precisava de pessoas que tivessem a capacidade, né, de falar as coisas que precisassem ser ditas. E aí eu acabei me candidatando e sendo eleita, né? Tive a felicidade de ser eleita. Entrei na política para poder ajudar o Jair Bolsonaro, porque eu achava que ele precisaria de deputados ao lado dele. Eu tinha a convicção de que ele seria eleito já desde 2016. E aí foi por isso que eu acabei entrando na política e com, digamos assim, o aval do professor Olavo de Carvalho. Uau! E seguindo adiante, o que você espera que aconteça a partir dessa audiência? Você espera que isso tenha algum impacto imediato? Você espera que seja algo de curto prazo? Não, da audiência não, mas da coletiva de imprensa, né? Você vê o Brasil tomando que tipo de rumo? Porque uma das coisas que me parece mais presente com muitas das pessoas que tenho entrevistado
é que existe um senso de desânimo ou desesperança, talvez com o dia 25 agora que houve uma manifestação maior, um pouco menos, mas de desânimo, desesperança, desorganização, muita tristeza com o governo Lula na direita brasileira. Sim. O que a senhora percebe disso? O que a gente percebe, eu nunca vi tanta gente deprimida, tanta gente desanimada, mas a gente, nessas horas, a gente precisa buscar forças para não desistir. Nós não podemos desistir de forma alguma. E daí a gente precisa de algumas ações que dão aquela sacolejada, sabe? Eu acho que o dia 25 fez isso. As pessoas saíram animadíssimas da Paulista, quem estava lá e quem não estava, pelo que acompanhou nas redes, ficou muito feliz. Isso trouxe de novo esperança. Eu acho que essa nossa vinda aqui, eu falo para você, foi inacreditável. Quando eu estava vindo para cá, eu gravei um videozinho de dentro do avião, falando que eu estava vindo, que íamos ter uma grande comitiva e tal. Eu postei esse vídeo, em pouco tempo ele estava com mais de 8.000 comentários. E a minha chefe de gabinete falou que que choveu e-mail no meu gabinete também, parabenizando, deputada, é isso mesmo, representa a gente, parabéns por estar indo. Então as pessoas, elas querem que a gente continue lutando. E elas têm que lutar junto conosco também. Cada um no seu campo de batalha. Uns dentro da política, outros nas suas atividades, no seu dia a dia, mas juntos. A gente não pode esmorecer. Então, eu acredito que essa nossa vinda, não é que ela vai trazer um resultado a curto prazo, isso eu acho que não. Mas ela é mais um passo nessa caminhada em busca, né, de mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil e angariar aliados. Porque, veja, para o governo Lula não foi bom o Milei ter sido eleito, foi muito ruim. Com a eleição do Trump, que certamente ocorrerá, isso vai mexer muito com o governo brasileiro. Imagina se o Brasil começar a sofrer sanções, coisas desse tipo. É muito ruim. A gente sabe que Cuba tem embargos, que a Venezuela tem há muito tempo, e isso não é o suficiente para a queda desses regimes. Mas como no Brasil a coisa não está tão profunda ainda, pode ser, eu tenho realmente a esperança que a gente consiga fazer com que algo aconteça de verdade, sabe? E para a gente fechar, você falou que cada um pode fazer o seu dia a dia, não só o pessoal que está na política nessa última resposta. Como? O que você sugere para a pessoa que quer se engajar politicamente? Olha, eu acho que a gente faz dentro de casa, a gente faz ensinando os nossos filhos, acompanhando tudo que acontece nas escolas. Não dá mais para pensar assim, meu filho está na escola, eu estou tranquila, ele está num lugar seguro. Não, não está. Hoje a escola é um local extremamente ameaçador para as famílias. Porque você pega o material didático, você vê o que está sendo ensinado para essas crianças. As crianças são jogadas contra os pais, elas viram verdadeiros militantes marxistas. Então, uma coisa importante é o acompanhamento da vida escolar dos filhos pelos pais. Isso já é fundamental. Conversar com os filhos, mostrar o que está acontecendo, ler junto, né? Tirar um pouco as crianças da telinha, né? Conversar com elas, gastar um pouco de tempo, que na verdade é você dar qualidade de vida para os seus filhos. Então, isso eu acho que qualquer que seja a profissão da pessoa, o que quer que ela faça, dá trabalho? Dá. A pessoa às vezes chega em casa cansado, quer descansar, botar o perna pro alto, mas não. A gente tem que cuidar, né? Cuidar das nossas famílias, porque é assim que a gente vai cuidar também do nosso país, é assim que a gente vai construir uma nação. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa, né? Conversa com seus amigos, um vizinho, um colega de trabalho, dá um livro do Olavo. Dá um livro lá, o mínimo que você, assim, o imbecil coletivo, vai mostrando, vai ajudando a conscientizar as pessoas, formando pequenos grupos para debate, para estudo, sabe? Assiste o Brasil Paralelo. Eu assisti um documentário sobre o que aconteceu, foi na Romênia, um documentário sobre a Romênia, que foi impressionante, quando no auge da ditadura, eles conseguiam contrabandear videocassete e se juntavam para passar filmes americanos, filmes do resto do mundo, lá na Romênia, onde a única coisa que existia no único canal de TV era propaganda do governo. E aí essas pessoas iam assistindo e vendo, meu Deus, existe isso, existem mesas fartas, eles viam nos filmes, né? A pessoa num restaurante ou num jantar de família, aquela mesa farta.
foram descobrindo que a vida não era só o que tinha na Romênia, aquela miséria. Com isso, eles foram se unindo até que conseguiram derrubar o regime. Então, assim, se você começa a regimentar, sabe, amigos, colegas, pessoas ali do seu bairro, e começa a ter, por exemplo, uma noite de oração, seguida de uma leitura, alguma coisa assim, uma informação, isso pode mudar totalmente o ambiente, sabe? E fortalecer a direita. Bom, deputada, foi um prazer te receber aqui em Washington. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Bom, dada a importância da cultura, não só para quem se interessa pela política, mas, como a gente diz no slogan do Epoch Times, não é verdade e tradição, aquilo que nutre o melhor da alma humana, fica o convite, assine a Epoch TV Brasil. Os links estão aqui embaixo na descrição e nos comentários. Lá você ganha acesso às produções traduzidas do Epoch Times americano para o português e documentários originais. E vem aí o documentário sobre o 8 de janeiro, a verdadeira história do 8 de janeiro, vindo aí em junho no Epoch Times Brasil. Contamos com seu apoio. 8 de janeiro de 2023, o dia em que a verdade naufragou. O que não é claro até hoje para mim é o grau do quanto eles planejaram o 8 de janeiro e o quanto que eles deixaram só acontecer. E transformou para sempre o destino de mais de 1000 brasileiros. Houve um grupo que foi penalizado e houve um grupo que politicamente ainda foi beneficiado com esse estigma do golpe de Estado, da ação violenta. Em meio a um mar de narrativas, surge uma pergunta crucial. Como resgatar a verdade por trás daquele dia? Há um golpe, né? E eu não sei golpe em quem, e o que e para quê. Criminosos que estavam ali, os golpistas que estavam acampados nos quartéis. Esses aloprados do bolsonarismo. Um grupo de malucos se reúne querendo destituir, eles nem sabem exatamente quem. Quantos segredos permanecem submersos nessas águas sombrias? Eles vão utilizar esses atos para justificar todas as truculências. Perseguição política mesmo e de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade jornalística. Em breve, um documentário revelador que vai mergulhar nas profundezas desse dia e finalmente responder o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro.